14 de dezembro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos no Café e Sabedoria. E hoje nós vamos falar do tema necessidade de aprovação. Também foi um tema pedido lá no grupo de transbordo. Então, se você quer entender por que muitas vezes a sua vida está travada, se você é do tipo que tem algum projeto e não consegue tirar do papel, ou se você quer fazer alguma coisa e não se sente com permissão, não se sente capaz de fazer o que você deseja fazer, ou então, se você tem desejos, tem sonhos, mas sempre espera que alguém te impulsione, ou que você precise de alguém para ser seu suporte, para ser sua base. Você não consegue fazer nada sozinho, nada por conta própria. Você pode... Esses sintomas são sinais de que você precisa ser aprovado para realizar seus sonhos, para fazer sua vida acontecer. E isso muitas vezes é um impedimento, porque quando você deixa de fazer algo que você gostaria de fazer, ou deixa de viver as coisas que você tem vontade por causa de outros, que na verdade não é por causa de outros, mas é pelos sentimentos do seu próprio coração. Hoje você vai entender de onde vem esse sentimento e como se livrar dele, né? Por que você tem esse tipo de comportamento, de sentimento que te leva a esses comportamentos e que te fazem não ter o resultado que você gostaria na sua vida. Então, fica comigo aqui que você vai entender da onde vem essa necessidade de ser aprovado e como mudar isso, né? Então, assim, você que me acompanha aqui, eu já peço que você compartilhe esse vídeo. Vamos enviar aí essa mensagem para que mais pessoas possam estar nesse movimento e estarem conosco nesse movimento. Se você quer... Bom dia, seja bem-vinda, Ivete, querida. Se você puder mandar o link lá no grupo. A live não vai ficar salva aqui no Instagram. Geralmente, quando passam uns minutinhos, o meu Instagram tá caindo, eu tenho que retornar. Igual está acontecendo, faz vários dias já que está acontecendo isso. E hoje você vai entender de onde vem e como se livrar dessa necessidade de aprovação. Então, se você deseja fazer parte da nossa comunidade de transbordo, me chama no direct do Instagram, que eu mando o link para você fazer parte conosco, para receber insights, receber vários conteúdos que te abençoam e que te desenvolvem, né? Desenvolvem a sua vida. Se você quer ser uma pessoa melhor, quer ter resultados naquilo que você se propõe a fazer, vem conosco. Lá é uma comunidade onde um ajuda o outro. Então, bora de saber por que você está travando na necessidade de aprovação. Então, vamos lá. O que acontece? O nosso cérebro, ele sempre tem o intuito de te proteger, de proteger a gente, né? O nosso cérebro, ele sempre quer o melhor para nós. Então, as experiências que você vivencia desde quando você nasce e que formam você, a sua forma de pensar, a sua forma de viver, o seu cérebro, ele cria mecanismos para te defender de possíveis coisas que você viveu já na sua vida, de experiências passadas. Então, a necessidade de aprovação, ela está muito ligada ao que você experimentou, ao ambiente que você experimentou na sua infância. Então, quando você foi... As pessoas que te treinaram, todas as pessoas que representam uma autoridade na sua vida, sejam seus pais, seus professores, seus pastores, seus padres, todas as pessoas que representavam a autoridade na sua vida em algum momento, essas pessoas, elas têm o poder de te formar ou de te deformar, né? Então, assim,
treinadores, pessoas que são para te treinar, se elas não fazem isso de uma maneira que vai proporcionar liberdade para você, ela vai fazer o efeito contrário, né? Te bloquear de alguma forma. E o que é bloquear? Bloqueio é o que o seu cérebro faz com a sua ideia para te proteger de viver alguma experiência ruim que você tenha vivido lá no passado. Então, a necessidade de aprovação, ela é muito, muito relacionada com as pessoas que te treinaram num grau de autoritarismo e não de autoridade. Então, todos os treinadores que eu citei aqui, seus pais, tios, seus parentes, né, seus professores, as pessoas que influenciaram de alguma forma, que eram para estar na posição de autoridade, professores, pastores, padres, polícias, as pessoas que geralmente aí que tem a letra P, né? Eles estavam na função de exercer alguma autoridade na sua vida. E quando as pessoas que exercem a autoridade, elas não usam a autoridade, mas usam o autoritarismo, ela cria na criança e depois no adulto esse bloqueio que a gente chama, né? Que o seu cérebro ele vai te bloquear para você criar uma necessidade de ser aprovado. Primos, né? Muitas pessoas têm essas figuras de primos. Então, olha só como se forma o bloqueio de necessidade de ser aprovado. Quando a figura da autoridade ela se porta como autoritário, então qual que é a diferença de autoritário? Se hoje você está numa posição de exercer autoridade sobre a vida de alguém, saiba que se você exercitar isso com autoritarismo, você vai causar na pessoa o bloqueio da necessidade de aprovação. Então, como que acontece isso? A autoridade é algo que você inspira no coração da pessoa que você treina, né? No caso, vamos supor, dos seus filhos pequenos. Ou se você é professor, dos seus alunos, da sua comunidade. A autoridade é quando você se importa com que o outro ser humano, né? Se você enxerga um outro ser humano ali, independente da idade que ele tem, e tem o desejo de ver as necessidades dessa pessoa com empatia, né? Quando você se põe no lugar dos seus filhos, quando você se põe no lugar das pessoas que você treina e enxerga elas como ser humano, que elas têm sentimento, que elas precisam ser acolhidas, que elas precisam ser aceitas, que elas precisam ser compreendidas, que elas precisam ser entendidas, não rejeitadas, mas sim acolhidas. Quando você trata, não significa você ser alegre, feliz o tempo todo e fazer tudo às vontades da pessoa, não, mas é você conseguir se colocar no lugar do outro. E esse é o grande ser de autoridade, uma autoridade que inspira. E quando você demonstra o respeito, a consideração e a empatia, você está inspirando a outra pessoa, a pessoa que você está treinando, e conquista o coração dela para instruir, para dar instrução no caminho que a pessoa vai andar. Então, esse é o líder que inspira, né? O líder que age com autoridade. Ele é uma autoridade. Então, pais são autoridades na vida dos filhos. Quando eles agem, quando eles olham as crianças como seres humanos que precisam se relacionar, que precisam ser entendidas, que precisam ser conduzidas, direcionadas, oferecer instrução com amor, você está criando um ser para a liberdade, um ser pleno, para ele, com as suas próprias capacidades, poder vencer na vida. Agora, o que acontece? Quando os pais eles são autoritários, o que é autoritário? Diferente da autoridade, é você se colocar no lugar de autoridade, é você ocupar a sua autoridade e querer ter o controle de tudo. E se as coisas não saírem do jeito que você espera, você desconta, né, os seus sentimentos, suas frustrações, e não olha o outro, a pessoa que está sendo treinada, como um ser humano, que tem sentimentos, assim como você tem. Então hoje, se você precisa lidar com isso,
saiba que quando você se porta como um líder autoritário, você está bloqueando a pessoa que lá na frente ela vai precisar ela vai ter sempre essa necessidade de ser aprovado. Então, quando os líderes, as autoridades na vida de uma pessoa se coloca como muita crítica, muito julgamento, muita imposição, muito controle, isso cria esse bloqueio da necessidade de aprovação. Aí o que acontece? A pessoa cresce, aí ela não consegue fazer nada por conta própria. E o cérebro cria esse mecanismo para proteger a pessoa daquelas mágoas que ela tinha, porque tudo que ela fazia quando ela estava na fase de formação era criticado, era reprovado. Geralmente são pessoas reprovadas. Então, se eu sei que eu vou ser reprovado, cria dois efeitos em mim. Ou eu faço esperando a aprovação das pessoas, ou eu faço já sabendo, ou eu nem faço já sabendo que vou ser reprovado. Esse é o efeito do bloqueio da necessidade de aprovação. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Manda um joinha aí se vocês estão entendendo o que é esse bloqueio. E muitas pessoas têm isso. Esses dias eu estava andando na pracinha, vou só contar um exemplo para vocês. Estava ali na pracinha com meu filho e a viatura da polícia estacionou do outro lado. Aí uma criança estava descendo junto com a família dela e ela viu a viatura da polícia e começou a chorar e voltou correndo. Ai, mamãe, a polícia está aqui, a polícia está aqui. Aí já me vem tudo na minha cabeça, né? Por que as crianças têm medo da polícia? Quando você está educando o seu filho, você fala, eu vou chamar a polícia. Você está fazendo coisa errada, eu vou chamar a polícia. A criança já cria na cabecinha dela que a polícia é algo ruim. E ela cria um bloqueio, né? Como se... Imagina, a polícia que foi feita para exercer a autoridade de prender os bandidos, as pessoas más, você coloca o medo na criança da polícia como se a criança fosse fazer alguma coisa mal, entendeu? Então, assim, essa forma de treinar, né, as pessoas criam esses bloqueios. E quando ela cresce, geralmente não vai ser a imagem da polícia, mas qualquer outra pessoa. Se você teve uma figura de alguém que exercia muita humilhação na sua vida, né? Vamos supor, você conviveu com primos, com parentes que se colocavam maiores do que você, né? Se colocavam acima de você, e você se sentia numa energia, numa frequência menor do que essas pessoas quando você era criança. Quando você cresce, toda vez que você vai fazer alguma coisa nova, você vai romper na sua vida, são essas pessoas que vêm na sua cabeça. Se você sente o efeito assim, nossa, o que o fulano vai pensar de mim se eu gravar um stories? Ai, meu Deus, Deus me livre, o fulano vê que eu fiz tal coisa. Ou então, se você vai abrir o seu negócio, você quer prosperar na vida, quer fazer uma coisa diferente, aí você pensa, ai, o que vão pensar de mim? E o que vão pensar de mim se eu errar, ou se eu falir, ou se eu quebrar, ou se o meu negócio não der certo? Toda vez que esses sentimentos passam dentro do seu coração e você não consegue fazer o que você tem que fazer, porque às vezes esses sentimentos surgem no coração de todos, mas quem consegue romper e fazer, fala, ressignifica rápido e fala, não, tô nem aí. E se você se bloqueia de fazer o que você tem vontade de fazer, pensando no que os outros vão pensar de você, na verdade não se trata do outro, mas isso é o seu bloqueio. Por quê? Você foi tão reprovado quando você estava na sua fase de formação, foi tão criticado, foi tão treinado num ambiente onde tinha hostilidade, dureza, condenação, ou se você fazia alguma coisa boa, você não recebia um elogio, pelo contrário, né? As pessoas falavam assim, não fez mais que a obrigação.
essas palavras, essa dureza e ou então primos, pessoas que te humilhavam, né, se colocavam como superiores e você sempre se sentia inferior a alguém, essas coisas criam esse bloqueio da necessidade de aprovação. E dificilmente você vai conseguir romper, né, se você não se desbloquear disso. Então, primeiro passo para você entender, né, que quando você... Tem gente que é tão bloqueado nessa necessidade de ser aprovado pelos outros, que se você está numa comunidade, lá numa igreja, e vai levantar a sua mão como sinal de adoração a Deus, por exemplo, ou sinal de rendição, quando a pessoa, tem gente que levanta a mão e fica pensando que todo mundo nos bancos de trás está olhando para ela. Isso quando você sente esse tipo de coisa, é a necessidade de aprovação, é o bloqueio da necessidade de aprovação. Você tem necessidade de ser visto, ou você tem medo de ser reprovado, né, de ser rejeitado, ou você acha que todo mundo está olhando para você, ou que todo mundo está preocupado com a sua vida. Isso, na verdade, não é verdade. Isso é uma coisa que acontece dentro da sua cabeça, querendo te sabotar. Isso é um bloqueio. O seu cérebro criou essa ferramenta para te proteger de se frustrar. Então, qual que é a tendência? Que você não faça nada, né? Não, é melhor ficar escondido dentro da minha casa, porque eu não suporto o que os outros vão falar, eu não tenho ninguém para me proteger. Se eu for fazer algum projeto, eu não consigo fazer se fulano não aprovar, e você começa a transferir isso para as pessoas do seu caminho, certo? Então, assim, às vezes você precisa... Como você tem a necessidade de aprovação, isso é um bloqueio que o seu cérebro criou para te proteger, você começa a transferir isso para as pessoas. Você não consegue fazer nada se seu pai não te aprovar, você não consegue fazer nada se seu marido não te aprovar, você não consegue fazer nada se alguém não te aprovar. Então, aí que é isso? No fundo, é uma forma de não fazer as coisas que você deseja, né? Então, isso é um mecanismo que seu cérebro cria para você não se frustrar. Então, assim, não olhe isso como uma maldade, né? Você tem que entender que é o ambiente que forma a sua crença. Então, assim, se você já foi formado, agora a sua responsabilidade não é acusar o meio que você foi criado, nem as pessoas que te treinaram, e muito menos sentir ressentimento. Pelo contrário, é você ter clareza de que esses mecanismos estão acontecendo na sua vida e fazer agora suas escolhas. Porque se você conseguiu identificar isso, você já tem um belo caminho para se livrar disso. Então, assim, identifiquei que no fundo eu não faço as coisas porque eu quero ser aprovado. Agora você tem a escolha de fazer diferente, eu vou ressignificar, né? Dar outro sentido para isso aqui. E toda vez, é claro que você romper isso, cada novo desafio que você se colocar, vai surgir essa necessidade, né? Vai surgir esse medo, vai surgir essa sensação de que todo mundo está olhando para você e esperando algo de você. Então, você sempre tem que romper com isso, é dar um novo significado e fazer o que você tem que fazer, independente se vão achar ruim ou não. Porque toda vez que você faz, toda vez que você tem algum resultado, um pequeno resultado nas coisas que você quer fazer, o que você gostaria de fazer, você começa a romper isso. Isso é uma coisa prática, né? Você primeiro entender que você tem a necessidade de aprovação, se você é uma pessoa que se importa demais com a opinião dos outros, e instala um código aí na sua cabeça. Agora, presta atenção e anota isso que eu vou falar aqui, que isso é muito importante. O elogio e a crítica, eles têm que fazer em você o mesmo efeito. Quando você chega nesse estado mental de que o elogio e a crítica, eles têm que fazer o mesmo efeito em você, você entra num estado de harmonia. E é aí que você consegue romper o bloqueio da necessidade de aprovação. Por quê? A necessidade de ser aprovado não se trata do outro te aprovar, porque cada pessoa está interessada em viver a sua própria vida.
Você acha que as pessoas estão fazendo plantão para cuidar de você? Para cuidar do que você pensa, do que você está fazendo? Isso é uma sabotagem da sua cabeça, é um bloqueio da sua cabeça. Porque ninguém está preocupado com o que você está fazendo, Pelo contrário, quando você começa a fazer e começa a ter resultado, vão surgir 2 tipos de pessoas, que é o que nós estamos falando. As pessoas que vão te elogiar e que vão gostar do que você faz, vão te apoiar, vão estar com você. E as pessoas que vão te criticar. E inevitavelmente vai acontecer isso. Então, quando você rompe a necessidade de aprovação e começa a fazer as coisas que você tem que fazer, esses 2 tipos de pessoas, eles vão aparecer. Só que você tem que estar, quando você harmoniza dentro de você, dentro do seu coração, esses sentimentos, que o elogio e a crítica têm que fazer o mesmo efeito para você, você já não vai se importar mais com o que as pessoas pensam. Isso é uma coisa que o seu coração fica livre. E você entende que você está aqui na Terra para cumprir um propósito. E que as pessoas nada tem a ver com isso. Você tem que cumprir o seu propósito. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Né? Então, já sabendo que vai ter crítica, vai ter elogio, vai ter gente que vai ser abençoado pelo que você faz, pela sua empresa nova que você vai abrir, pelo seu negócio novo, pelas coisas que você vende, pela estrutura que você cria para treinar pessoas, para tudo. Vai surgir pessoas que vão ser abençoadas por você, vão te amar e vão te elogiar, e as pessoas que vão te odiar por isso, vão ter inveja, vão desejar seu mal. Só que os 2 comportamentos têm que fazer o mesmo efeito em você. Isso é harmonia. Quando o seu coração se põe em harmonia, você rompeu o bloqueio da necessidade de aprovação. Agora eu pergunto, você vai deixar de viver sua vida? Vai deixar de prosperar? Vai deixar de crescer? Vai deixar de realizar seus sonhos? Vai deixar de cumprir seu propósito? Vai deixar de falar a sua mensagem? Porque você tem medo que as pessoas vão pensar? Sabendo que as pessoas vão te elogiar e elas vão te criticar? Você já tem essa clareza de que as pessoas vão fazer isso mesmo. Então agora é sua escolha romper com essa voz, né, com essa sensação de que precisa ser aprovado ou de que as pessoas estão te observando. Isso é algo que está só dentro de você. Na verdade, o que você faz ou deixa de fazer, ninguém está se importando. As pessoas só vão se importar quando você começar a ter resultado. E quando você começar a agir, aí você vai levantar a multidão, né, de amantes ou de haters. O que já é esperado. Então, assim, só para a gente fechar esse assunto, né? Quando você tem um hater, a pessoa que, quando você está fazendo já o que você tem que fazer, o que você quer fazer, ou cumprindo seu propósito, quando você recebe uma crítica, quando você recebe uma crítica, você tem que usar a energia da crítica para fazer mais ainda. Então, assim, a crítica, quem se abala com a crítica é porque ainda não está tratado. Então, a crítica, quando você se abala com a crítica, é que o seu bloqueio da necessidade de aprovação ainda está latente em você. Então, quando você desbloqueia, quando você já não se importa o que os outros falam e fazem contra você, sabendo o que esperar das pessoas, imagine Jesus, né, que foi o maior líder, o mais inspirador de todos, como humano, né, e como Deus. Ele recebeu muito mais haters, né? Muito. A parte odiosa contra o ministério de Jesus era muito forte, né? Contra a vida dele, né? Tanto que conspiraram contra ele, né? Para matar. E ele sabia que a crítica que vinha do fundamento do coração das pessoas não era contra a pessoa dele, mas era algo que transbordava no coração de quem estava fazendo a crítica. Então, quando você sabe disso, né? Você passa a olhar as pessoas, você sabe quem você é e você ativa a sua identidade. Isso é se livrar do bloqueio da necessidade de aprovação. Você sabe que quando alguém lança algum mal contra você, lança alguma palavra contra você, pode até te entristecer no primeiro momento, mas quando você reflete por um segundo,
você sabe que aquilo está procedendo do coração da pessoa e que aquilo se trata do que a pessoa tem dentro dela para ofertar. Então, se alguém te dá um hater, se alguém faz uma crítica para você com o propósito de te destruir, e você sabe quem você é, você não se abala, você pega a energia daquilo ali e faz mais. Porque você sabe que se está incomodando alguém, se o que você está fazendo está incomodando alguém, é porque você está no caminho certo. E aquela pessoa que está te destilando mal, não se trata de você, mas do que ela é. Cada pessoa dá o que tem dentro do seu coração. Então, se você deprecia os outros, é porque o seu coração está cheio de ódio, de amargura, de inveja. E se alguém faz isso contra você, é sinal que dentro do coração da pessoa está cheio de ódio, de amargura, de inveja. Então, quando você olha as pessoas dessa forma, e você entende que não é contra você, nem sobre você, mas é sobre a pessoa que está fazendo, você consegue ser mais misericordioso, mais compassivo, mais compreensivo, e isso não é suficiente para te parar. Você continua fazendo o que você tem que fazer. Pelo contrário, você se alimenta. A energia das pessoas que te odeiam e te criticam, elas servem para te alimentar, para que você continue fluindo no seu propósito. O elogio é a mesma coisa, gente. Não espere. Quem faz as coisas esperando ser elogiado é porque tem necessidade de aprovação ainda. Então, quando você faz as coisas por causa da sua identidade ativada e não por causa de elogios, é que você desbloqueou. Por quê? Quando o elogio e a crítica fizerem o mesmo efeito na sua vida, é sinal que você desbloqueou. Você já sabe que quando você tiver resultado naquilo que você faz, no seu negócio, na sua vida, no seu ministério, na sua carreira, na sua família, você vai ser odiado e você vai ser elogiado. Vai ter os dois comportamentos. Esses dois tipos de pessoas, de reações vão acontecer. E eles devem causar em você o mesmo efeito. Isso é harmonia. É quando você se livrou do bloqueio da necessidade de aprovação. Então, o elogio, presta atenção. O elogio, você deve só aceitá-lo, recebê-lo, com gratidão no seu coração. Nunca se sentir maior do que o elogio. Porque quando você cheira o elogio e se abraça do elogio e começa a se mover por elogios, é um passo para a sua derrota nos seus projetos, em todas as áreas da sua vida. Por quê? Nós não devemos nos mover por elogios. Quem se move por elogios e se destrói por a crítica é porque ainda está bloqueado pela necessidade de aprovação. Você tem a necessidade de ser aprovado pelos outros. Aí ou você faz para ser elogiado, para ser amado, para ser aceito, ou você, quando a primeira crítica vem, você se destrói. Eu não mereço, eu não nasci para isso mesmo. É sinal que quando você não reage dessa forma, você ainda está bloqueado. E aí o que acontece? Você vai parar pelo meio do caminho. Você não vai continuar, você vai desistir no primeiro empecilho que acontecer. Certo? Então, assim, necessidade de aprovação. Pessoas que foram treinadas em ambientes muito hostis, onde a crítica, a dureza, o julgamento, o controle, o medo, né? Pessoas que foram criadas, tudo era medo, tudo era palavras de medo. Não faz isso, senão você vai se arrebentar. Já levavam a palavras que fossem levar um resultado negativo. Se você foi treinado nesse ambiente, né? Professores que ridicularizavam os alunos, né? O professor muito autoritário, que não se importava com o seu aprendizado, mas te humilhava publicamente, e parece que só por fato de serem crianças não vão ser humilhadas, porque são outras crianças que estão assistindo, mas as crianças são mais sensíveis ainda à humilhação do que o adulto. Então, esses ambientes criam essa necessidade do seu cérebro te proteger de ser reprovado, por isso você cria a necessidade de aprovação. E você identifica isso. Como que você reage a críticas e a elogios? Se te paralisa, é porque você ainda precisa romper com isso. Se o elogio te move, você quer fazer as coisas para ser elogiado, você ainda tem necessidade de aprovação. Ou então você nem faz porque não tem ninguém ali te dando cobertura, te aprovando. Não.
Quem está livre, quem é pleno, quem já está fluindo, não se importa se você tem recurso ou se você não tem, não se importa com o que os outros vão pensar, não se importa se você vai errar, né? Não faça as coisas com medo de errar, ou se eu errar, vão pensar que eu não dei certo. Não, a vida não se trata disso. Erro é aprendizado, só não erre nas mesmas coisas, porque se você erra, você aprende. Então, quem é bloqueado por ser aprovado pelos outros, não faz as coisas com medo de errar também. Então, como nós precisamos ser livres desse bloqueio? Se você se identifica com isso, você precisa desbloquear dessa necessidade de ser aprovado. Se você se identifica com essa forma, você quer ser um empreendedor, mas não consegue sair do seu emprego, você tem o sonho de crescer, mas se sente travado, se sente bloqueado, e sempre tem na cabeça o que os outros vão pensar de mim, ou não consegue, você quer fazer alguma coisa na sua comunidade, você não consegue, vão pensar que eu sou burro, vão pensar que eu não sei ler, que eu isso, que eu aquilo. Então, assim, tudo isso são bloqueios, porque as pessoas foram criadas para fluírem na sua plenitude, para fazerem acontecer, sem se importar com o que os outros pensam. Então, tudo isso é uma coisa que está dentro da sua cabeça, né, do seu universo. E você sabe, quando você começar a fazer, seus resultados vão trazer dois tipos de pessoas: as que te elogiam, as que te criticam. Mas isso não deve causar efeito dentro de você, né? O efeito da crítica e o efeito do elogio tem que ser o mesmo. Não ligo para críticas, não ligo para elogios. Por quê? Assim você avança. Porque toda vez que você se importa com a crítica, você paralisa. Quando você se alimenta de elogios, você também se paralisa. Porque as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te elogiar. Você já espere isso, mas continue com foco no seu propósito e naquilo que você tem que fazer. Amém? Esse assunto é muito bom, né? Então, se você ainda se sente travado e não consegue se livrar disso sozinho, não consegue identificar de onde veio e o que te levou a ficar nesse bloqueio da necessidade de aprovação, eu te convido, eu tenho um programa lá, o CGF, o link está lá na minha bio. Se você quiser mais informações, quiser saber mais desse programa, me chama no direct que eu te explico como que funciona. Nós temos muitas ferramentas para descobrir de onde vêm esses bloqueios e como se libertar disso num passo a passo, né, bem profundo e bem completo. Então, se você se vê dessa forma, bloqueado, e se importa demais com o que os outros pensam, me chame que eu posso ajudar você e a gente está junto aí nesse projeto, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo no YouTube, porque aqui no Instagram a live está cortando e fica dividido em duas partes. E aí você pode assistir a hora que você quiser. Deus te abençoe, minha querida. Você é preciosa para o Senhor. Eu amo a sua vida, tá? Grande beijo, Deus abençoe cada um de vocês, que a sua quinta-feira seja incrível, que você guarde essas palavras no seu coração. Se você precisar assistir várias e várias vezes até que você possa entender. E se quiser fazer parte também da nossa comunidade, é só me chamar no direct. Deus abençoe vocês, um excelente dia e até amanhã.